O concelho de Felgueiras está integrado naquelas que são chamadas as terras do Sousa. As mesmas terras onde se instalou a família dos Sousa, os Sousões, uma das maiores e mais importantes linhagens da época medieval, mas também onde nasce o Rio Sousa. E desde há décadas a historiografia tem se deparado com um problema. Terá o rio dado o nome à terra ou terá a terra dado o nome ao rio? O que é certo é que o topónimo Sousa existe há largas décadas e também é uma das freguesias do concelho de Felgueiras, concentrando em si uma das igrejas do românico desta zona, a igreja de São Vicente de Sousa. A alta Idade Média caracteriza-se pela reorganização dos territórios, pela luta contra o infiel, mas também pela reforma litúrgica dada através da reforma gregoriana e ainda pela implantação dos mosteiros, mas também pelo aparecimento de uma nova arquitetura, a arte românica. Este estilo arquitetónico nasce na Europa no final do século X, chegando a Portugal só apenas no século XI, instalando-se sobretudo no norte de Portugal e, em particular, nas terras do Val de Sousa. A igreja de São Vicente de Sousa é uma das igrejas mais marcantes da arquitetura românica. Foi dedicada em 1214, concentrando em si, no frontal da igreja, o pórtico, o mesmo pórtico que marca a arquitetura românica, com as suas arquivoltas de arco perfeito. As mesmas arquivoltas que dividem o espaço entre o sagrado e o profano. O mesmo espaço que é delimitado por aquela que é chamada a Porta do Céu. São Vicente, o mesmo santo que é representado como diácono e que, segundo a lenda, após a sua morte foi transladado de Espanha para Lisboa, sendo a partir do século XII o padroeiro daquela cidade. É também o padroeiro desta igreja, da igreja de São Vicente de Sousa, e é celebrado aqui a 22 de janeiro. Esta igreja teve várias transformações ao longo das décadas. E prova disso é o altar-mor em barroco nacional, mas também o teto, os painéis de São Vicente, um dos maiores da Europa deste género e que contam a vida e o martírio deste mesmo santo, o padroeiro desta igreja. Na parte de trás do trono eucarístico, bem no interior do altar-mor desta igreja, encontra-se uma das joias mais bem guardadas desta mesma igreja, a Porta da Morte. A Porta da Morte que mostra os objetos, os símbolos da Paixão de Cristo. Desde logo a cruz, como símbolo de crucificação, mas também a coroa de espinhos, o sudário, a coluna da flagelação, e ainda o galo, que dá início a essa mesma paixão com a traição de Pedro. E também a caveira, que marca o símbolo da morte. Mas esta porta não deixa de ter também concentrado em si aquilo que vai para além da morte, aquilo que será o posterior à morte. O sol, como símbolo de ressurreição, a ressurreição após a morte. Como uma das joias desta igreja e outras joias, esta igreja é considerada, desde 1977, Monumento Nacional e desde os anos 90 do século XX está integrada na Rota do Românico. A mesma rota que zela, cuida, protege e dá a conhecer este e outros patrimónios românicos, em particular do Val de Sousa. Muitos são os homens, os factos e as lendas desta terra,
Mas isso são outros momentos do Felgueiras com História.